pode continuar adorando bem baixinho. E eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos. O Senhor, essa manhã, Ele te deu uma nova oportunidade. O Senhor, essa manhã, Ele soprou fôlego nas suas narinas. O Senhor, essa manhã, Ele te deu saúde. Você acordou para glorificar o nome dEle. E eu queria que essa manhã você desse o seu melhor, a sua melhor oferta, a sua melhor adoração, o seu melhor louvor. E que a nossa adoração não fique só aqui, mas que ela passe esse dedo e suba nas narinas do nosso Deus como um incenso suave e agradável. Você pode juntar a sua fé comigo e orar? Ah, papai, a sua presença é real, a sua presença é palpável. Ah, Espírito Santo, como é bom sentir o seu fluir, porque a atmosfera mudou desde que eu saí da minha casa. Ah, Pai, aqui tem verdadeiros adoradores que vão te adorar em espírito e verdade. Essa manhã eu quero colocar cada pessoa que está aqui, Deus, aqui não puderam estar também, e que o teu Espírito convença, porque não é por força, não é por violência, mas é o teu Espírito que convence o perdido. Mas quem está aqui, Deus, que eles venham estar com os ouvidos sensíveis para discernir a tua voz, que eles venham sentir a paz que excede todo entendimento. Ah, Pai, eu coloco a minha família, eu coloco a minha vida, eu coloco a vida dos meus pastores. Ah, Pai, eu coloco os casais que estão tendo o encontro de casais. Eu coloco os jovens, 70 jovens, Pai, que não foi notícia que teve uma overdose, que não foi notícia que perdeu a vida, mas foi que se renderam ao Senhor. Desperta a tua igreja, Pai, desperta a tua igreja. Ah, papai, levanta os verdadeiros, levanta um exército, levanta, Pai, grandes pessoas que vão fazer a diferença para o teu reino, Pai. Usa a minha vida, Senhor, e que não seja eu, mas que nós venhamos ouvir aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos, porque o nosso corpo muitas vezes quer ouvir aquilo que vai amaciar, mas na verdade o Senhor quer que nós venhamos ter uma grande conversão todos os dias, porque a conversão, ela traz busca, e busca traz santidade. E a tua palavra diz que sem santidade ninguém verá Deus. Pai, como é que está o nosso solo hoje? Como é que está o nosso coração hoje? Como está o seu coração hoje, igreja? Porque hoje o jardineiro, o carpinteiro, ele vai passar, ele vai limpar, ele vai curar, ele vai trazer renovo, ele vai trazer transformação. Ah, Pai querido, eu queria que você continuasse com seus olhos fechados, porque com os olhos fechados você não fica olhando o irmão do lado. Se o olho da irmã está preto, se meu olho estiver preto, igreja, eu não quero nem saber, eu quero saber de adorar o Senhor. Eu quero saber de entregar o melhor para Ele. E eu quero ver o que Ele tem para a minha vida essa manhã, o que Ele quer nos ensinar essa manhã. Tem verdadeiros adoradores aqui? Então a minha pergunta para você hoje: como está o seu solo? Aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Bom dia, igreja. Graça e paz. Vocês estão bem? Eu estou muito bem, porque eu acordei, estou aqui na casa do Pai, logo no primeiro horário, dando a minha oferta ao Senhor. Pode se assentar. Você está na casa do grande eu sou, do nosso Pai, e nós devemos sentir a vontade na casa do Pai, amém? Nós estamos aí com a série Santidade, né? E nós aprendemos que santidade é ser separado, é ser exclusivo do Senhor.
E às vezes nós assimilamos santidade com algo externo, mas o Senhor, essa manhã, Ele quer nos ensinar que tem a ver com o externo, mas muito mais do que o interno. Porque quando nós estamos em santidade, nós devemos estar enraizados na Trindade, que é o Deus Pai, o Filho e o Espírito. Então você pode ter certeza que quando você entender que você está enraizado, você vai ter santidade, porque você vai querer estar perto, você vai querer estar próximo de Deus. E quem está próximo do Pai, ele fica igual ao Pai. Eu até falei, não posso esquecer de contar isso, porque eu achei tão engraçado essa semana. Eu nunca tive muito hábito de passar creme no meu rosto, e a Duda está me ensinando, gente. Uma criança de 11 anos, ela fica lá passando creme, skincare, sei lá como que é o nome. E eu fico, meu Deus, eu não sou assim. E essa semana, o Senhor me ministrou algo, porque a Duda me ensinou, e aí eu comprei um creminho lá para anti-rugas, né? Aí comecei a passar. E aí eu entrei no banheiro, o Isaac estava lá com a cara toda branca. Eu falei, o que é isso? Protetor solar. Eu não quero ficar velho. Eu falei, gente, isso me ensina, porque Deus, quando nós andamos com Deus, quando nós andamos com o nosso Pai, nós queremos ser parecido com Ele. Nós queremos ser imitadores. E a palavra fala lá em Gênesis que nós somos a imagem e semelhança. Pelo menos foi para isso que Ele criou eu e você. Então você pode ter certeza, igreja, que santidade tem muito a ver você ser parecido com o Pai. Você querer ser igual a Ele, Ele é santo. Mas seja meu imitador, que você também será santo. Busca, a santidade é busca. E antes de começar a palavra, eu quero, antes de ler, que você entenda que solo, quando eu falar solo ou terreno, é o seu coração. A Jéssica, no começo do louvor, ela falou muito sobre casa. Toma o teu lugar. E a casa é aqui, ó. E aí eu te perguntei, como está o seu solo essa manhã? Como está o seu coração essa manhã? Então sempre quando eu falar solo, você vai entender que é o seu coração. Amém, igreja? Quando eu falar semente, é a palavra de Deus. E quando eu falar semeador, é o Jesus. É aquele que morreu por mim, é aquele que morreu por você. E Ele semeia numa terra. Aí eu quero saber qual terra está o seu coração. Uma terra boa ou uma terra talvez com espinho, com pedras. Vamos para a palavra? Eu vou ler Lucas 8. Eu vou ler o 15, tá? Depois na sua casa você lê todinho, você vai entender. E diz assim, ó, 8, 11, 15, tá? Esta é, pois... Já está aqui? Não vai estar? Então eu vou ler. Acompanha aí. Abre a sua Bíblia. Diz assim, ó. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. Presta atenção, igreja, como isso é muito forte. E a que cai entre espinho, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em terra boa? Tem terra boa aqui hoje? Esses são os que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Aleluia, Deus. A tua palavra é rica, a tua palavra é poderosa, e que essa palavra, essa manhã, venha trazer transformação, Jesus, de dentro para fora. Amém. Usa a minha vida, Pai. Amém. Eu estou lendo um livro que a pastora nos abençoou, que diz Mulheres Enraizadas. E eu confesso que tem falado muito ao meu coração. Porque às vezes nós estamos na presença de Deus porque nós queremos algo. Nós queremos casa, nós queremos carro, nós queremos a conversão de um familiar, nós queremos saúde. Mas esse livro, ele está me mostrando que muito mais do que querer é ser. Como está a minha raiz? Quem sou eu? Quem é você?
E aí eu meditando, eu falei, é sobre santidade. E aí eu perguntei, Deus, o que tem a ver, né? E Ele falou no meu coração, se você não tiver raiz, você não vai ter santidade. E você quer ver um exemplo? Daniel, por que você acha que ele não se contaminou lá com as comidas boas? E ele falou, não, eu vou estar aqui firme e forte no meu jejum. Porque ele estava enraizado. Quando teve o decreto, não vai poder orar para nenhum Deus. E ele, o que ele fazia? Orava. O que é isso? Ele estava enraizado. Ele tinha uma raiz. E hoje, igreja, muitas vezes nós não temos santidade porque nós não formamos raízes. E essa palavra, ela me ensina que nós devemos examinar como está a nossa terra. Emerson, eu ia falar, Emerson, coloca para mim o primeiro solo. Ah, é verdade, né? Eu vou falando aqui, vocês estão ligeiros. E aqui eu peguei um solo, uma terra, um terreno. E talvez o seu coração está assim hoje, uma bagunça. Tem lixo, tem entulho, um monte de coisa. E você não consegue ver se esse terreno ele é valioso. Esse terreno para você tem valia? Talvez, quem já passou por isso? Porque eu já passei. Estou andando na rua, aí eu olho, nossa, que terreno feio, um monte de árvore, Aí daqui um mês você passa, tá limpo. Você fala, meu Deus, que terreno enorme. Fala, deve ser caro. Alguém já passou por isso? Porque eu já passei. Eu falo, meu Deus, aquele terreno cheio de mato, é esse terreno aqui? Por quê? Porque teve uma limpeza. E essa manhã, Jesus, Ele quer fazer uma limpeza no nosso solo, no nosso terreno. Você quer ter uma limpeza? Aquela limpeza que vai ser de dentro para fora? E aqui o Senhor me ministrou. Hoje muitos corações estão assim, rejeitados, abandonados, não vê valor. E você tem valor. Sabe por quê? Porque Deus, Ele te formou desde o ventre da sua mãe. E nós devemos entender que Deus, Ele é o nosso Pai. Deus é o seu Senhor e Deus é o meu Senhor. Então Ele não quer ver o terreno dele assim. Coloca o primeiro tópico para mim, que tem tudo a ver com esse. Talvez você está assim, depois eu vou voltar aqui. Talvez você está assim. Mas eu quero te dizer que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. E Ele é o seu Pai. E talvez você olhe no espelho hoje, você fala, eu não tenho jeito. Talvez você não se vê nem como filho mais. Talvez você se sente indigno de estar na presença de Deus. Porque o diabo, ele quer colocar entulho. Ele quer colocar entulho no meu coração. Ele quer colocar frustração, rejeição, abandono. Mas o meu Pai, Ele não abandona. O seu Pai Celestial, Ele não te abandona. E muitas vezes o diabo, ele vem. Se você pegar a palavra aqui, fala que a semente, ela é a palavra de Deus. E quando cai, às vezes, numa terra que está com espinho, eles ouvem, mas logo se frustram. Tem muitos corações que estão espinhosos. Tem muitos corações que estão com pedra. Enquanto você ficar olhando o seu passado, porque fizeram, porque aquilo, você não vai ser ou se sentir exclusivo. Você tem que olhar no espelho. Esses dias eu entrei numa visita de paz e a pessoa só andava assim. Eu falei, não, levanta essa cabeça, olha para o espelho e fala, eu sou filha amada. Porque o diabo, ele quer entulhar, ele quer entulhar, ele quer enraizar coisas de amargura, de ódio. Quantas pessoas, quantas famílias talvez estão tanto tempo sem se falar. E aí depois você perde e fala, meu Deus, eu perdi tanto tempo. Limpa o coração, limpa o solo hoje. Hoje é dia de limpeza. Você precisa entender, igreja, que para nós sermos exclusivos, nós devemos ser reconhecidos. E o Senhor, Ele já reconheceu você como um filho. Aí Ele afirmou, mandando o seu único filho para morrer por mim e por você. E Jesus, Ele veio nessa terra, Ele foi santo. Mas você concorda que Ele veio como homem? Ele veio como carne? Você acha que Ele estava passível de pecar? Sim ou não? Por quê? Sim ou não, igreja? Tá, acorda aí. Por quê?
porque ele era homem. Só que a palavra fala que nós somos pecadores, e nós somos mesmo. Mas tem discípulo de Jesus que quer ser igual a ele? Tem discípulo de Jesus que está andando. Você não está aqui na igreja porque você quer um carro. Claro que é bênção, irmãos. Conversão do esposo é bênção. Mas talvez o Senhor, Ele quer cuidar do solo. Ele quer cuidar. Ele quer enraizar você na Trindade. E se você não tiver enraizado, qualquer vento, o versículo fala aqui, ó. E que caiu os espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante se sufocaram com cuidados e riquezas e não dão fruto. O anterior, os que estão sobre pedra, esses ouvem, recebem com alegria, mas você não tem raiz. Apenas crê por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. E eu confesso que esse versículo falou comigo. Quantas vezes eu sentada aí ouvi uma palavra, a sua família pertence ao Senhor, e quando eu saía da porta, estava tudo ao contrário, e eu, poxa Deus, eu estava tão alegre, mas porque não tem raiz, porque olha a circunstância. Mas os santos de verdades, eles vão olhar para o Pai, para o Filho e para o Espírito, e vai falar, eu estou com eles, e eu com eles é maioria. Por que está tão fácil mais você ouvir a voz do mundo? A voz do diabo falando que você não presta, que você não tem valor para a igreja, que você não é um abandonado. Por que está mais fácil? Porque talvez você está distante. Sabe o que você faz? Entra no seu quarto, fecha a porta, coloca aquele louvor e fala, Senhor, deixa eu sentir a tua presença de novo. Tem pessoas que não sentem mais a presença de Deus. Eu ouvi um louvor essa madrugada sobre a terra seca. Acho que é do Judson, se eu não me engano. E eu chorava e falava, terra seca sou eu. Mas o Senhor, Ele pode fazer chover. Chover. O rio, existe um rio de águas puras, de águas tranquilas, que precisam fluir do nosso interior. E você precisa sentir isso. Porque se você olhar para o mundo, se você olhar para as vozes, e você não tiver raiz, você vai acreditar. Emerson, coloca para mim o segunda imagem, o segundo solo. Olha aqui já dá para pôr uma piscina, uma casa. O solo está limpo, né? Jesus quer fazer isso com você hoje. Ele quer tirar todo o entulho, todo o peso. E Ele quer falar, eu quero habitar. Sabe por quê? O Espírito Santo, Ele não habita em lugar sujo. O Espírito Santo, quando Jesus, Ele foi batizado, depois Ele foi para o deserto, mas antes de Ele ir para o deserto, o que pousou sobre Ele? O Espírito Santo, uma pomba. É o meu filho amado. Você entende que quando nós somos propriedade exclusiva do nosso Pai, e nós reconhecemos, o Espírito Santo, Ele repousa em mim e em você. E Jesus, Ele quer fazer isso essa manhã. Ele quer limpar. Ele quer tirar tudo aquilo que está machucado, toda a frustração, todo sentimento. Tem pessoas que estão com sentimentos de rejeição. E esse é um dos piores sentimentos. Você pode ter certeza que toda pessoa que talvez se frustra, tanto na família, quanto na igreja, quanto no trabalho, elas conseguem se sentir rejeitada, abandonada. Mas Jesus, Ele está aqui essa manhã. Jesus, Ele quer varrer tudo. Ele quer tirar todo entulho, toda rejeição, todo abandono. Você precisa entender que tem muito mais a ver com o Pai do que com as pessoas que estão ao lado. Às vezes quando as pessoas, alguém me machucou, alguém é isso, perdoa. Igreja, Jesus naquela cruz, aqueles que humilharam, que cuspiram, que rejeitaram, Jesus, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E por que eu e você que decepcionamos? Porque nós vamos decepcionar. Nós somos humanos. Por que você não quer perdoar? Por que você quer ficar com esse entulho no seu coração? Deixa Jesus passar hoje e limpar tudo. Se permita. Põe um segundo tópico, Emerson. Permita Jesus limpar o seu solo. Sabe por quê? Porque às vezes nós limpamos a casa
E às vezes aquela limpeza superficial, né? Quando você arrasta tudo, pelo menos comigo é assim, gente, depois dá uma paz. Fala, eu deito no meu sofá lá, gente, coloca um louvorzinho, parece que eu tô... Quando você arruma o guarda-roupa, às vezes você abre, eu sou meio desorganizadinha, confesso, tá aquela bagunça, quando você arruma, dá uma paz. Jesus quer fazer isso no seu solo hoje. Tem pessoas aqui que não conseguem dormir, e não é porque talvez está passando por um processo. Não, tem pessoas às vezes que não conseguem dormir porque está com esse sentimento preso. Deus, Ele quer limpar hoje. Limpa, Jesus, limpa, limpa, limpa. Vai procurando solos que estão sujos. Vai procurando solos, Pai, que estão com pedra, com espinho. Você crê essa manhã que Jesus pode limpar o seu solo? Levanta as suas mãos bem alto. Levanta as suas mãos bem alto. Jesus, eu declaro sobre a vida dos teus filhos, Pai. Se alguém entrou aqui hoje com entulho, com mágoa, com amargura, com ódio, com rancor, Jesus, limpa agora em nome de Jesus. E que eles venham sentir uma paz que excede todo entendimento. Amém? Coloca para mim o terceiro solo. Olha que lugar lindo. Quando você vê essa imagem, de verdade, o que você sente? Paz. Quando não dá vontade até de colocar um colchão e ficar aí só vendo. Eu pelo menos amo. Eu tinha separado uma imagem com jardim. Aí eu falei, não, eu vou escolher essa porque eu vi uma árvore bem linda ali, ó. E lembra que eu falei que a semente é a palavra, o semeador é Jesus e o solo é eu e você. O nosso coração, ele precisa ter raiz e ele precisa gerar fruto, mas fruto saudável, porque se você olhar essa árvore, ela tá bonita. E às vezes nós estamos enraizados com raiva, com rancor, com ódio, e os seus frutos estão assim. Cuidado. Hoje, eu e você somos referência, eu não digo por causa de cargo, igreja, não é isso, mas é porque você carrega Jesus, e Jesus, o nome dele é sobre todo nome, sobre cargo, então você é referência. Os seus frutos, as pessoas precisam olhar para você e falar assim, Jesus, você tem um brilho dele. O Espírito Santo, quando você fala, eu sinto paz. E lembra que eu falei que às vezes a gente vê santidade como algo, visível, né? Às vezes a gente se preocupa com a tatuagem, com o piercing, não sei o quê, né? Que a gente sabe também, não estou falando que é para pôr piercing, tatuagem, não é isso, gente. Mas aí se você olhar uma pessoa engravatada, você fala, esse aí, né? E às vezes você olha uma pessoa mais descolada, você fala, a gente assimila muito com o que a gente vê. Mas na verdade, e eu vou falar que eu passei por isso. Eu acho que eu já contei isso ministrando. Quando eu entrei na Avivamento, e eu fui no mercado, e a gente ia para um almoço de família. Eu nunca esqueço, eu acho que eu já contei isso, mas vou contar para os novos. E aí, o Luleco falou assim, Bárbara, a gente vai ali para almoçar na minha família, do meu pai, e tem que levar coisa. Pega um engradado de cerveja. Aí eu não vou comprar engradado de cerveja. Ele, vai, Bárbara, senão vai atrasar tudo. Aí lá vai eu, aqui no Nagumo. Peguei o engradado. Gente, parecia que eu estava roubando. Eu estava assim, ó. Aí se alguém da igreja me ver. De verdade. Semana passada, ele falou, compra pra mim. Como que é o nome daquele decap? Sei lá como que é o nome. Como se fosse uma telecena, eu não sei o que é. Aí o que é isso? Aí eu assim, ó, moça, me dá. Aí eu, Jesus amado, olha o vínculo, né? A gente já pensa, mas por quê? A gente fica preocupado com a imagem que a gente vai passar para as pessoas. Mas entenda algo. Deus, Ele conhece o meu, Ele conhece o seu coração. Talvez você está preocupado com a imagem que você vai passar por mão. Mas entenda, Jesus, Ele te viu antes do que seu irmão. Jesus, Ele sonda os meus pensamentos, Ele sabe o que você está pensando agora. Então se você estiver preocupado com o almoço, se conecta com Ele agora. Se você está preocupado com a família que ficou em casa, se conecta com Ele agora. Porque
Porque Jesus, Ele quer passar, Ele quer limpar. Ele não quer saber se o que você está passando para as pessoas vão ver com bons olhos, com os maus olhos. Ele quer saber se você está com o coração disposto para que Ele passe e Ele limpe toda a sujeira. Porque Jesus, Ele limpa. Talvez as pessoas vão lá e sujam. Porque a palavra, ela tem poder. E talvez até agora você não tem jeito. Você só fica na biqueira, você só fica nas drogas, você trai a esposa, você trai o marido, só entulho. Mas Jesus, se Ele tocar, Ele vai transformar. Só que para Ele tocar, você precisa estar com o coração ensinável, com o coração disposto e quebrantado. Se quebranta hoje na presença de Deus. Porque assim como nós louvamos hoje, agora pela manhã, a atmosfera já mudou. O Espírito está aqui. Então, se você está sentindo essa paz, é o fluir do Espírito Santo. Ele já está limpando, Ele já está cuidando. Coloca para mim o terceiro tópico. Tá acabando. Santidade é realizar em nossa vida o plano e a vontade de Deus. Você pode ter certeza que Jesus, quando Ele veio fazer a missão dEle, eu e você temos uma missão. É porque Deus, Ele quer que nós cumpramos o propósito e o plano que Ele tem para mim e para você. É tão bom quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós colocamos em prática. Tem muitas pessoas que talvez hoje nem estão aqui e que ajudaram no meu crescimento espiritual, que ajudaram no meu crescimento ministerial, que ajudaram eu estar próximo da Trindade. E por que às vezes? Porque às vezes nós se isolamos e não queremos fazer o plano e a vontade de Deus. E santidade tem tudo a ver, porque quando nós estamos próximo dEle, nós queremos ser igual ao ambiente, nós queremos estar no ambiente que Deus está. Acho que na última ministração eu ministrei: esteja onde Jesus está. E a minha pergunta para você essa manhã: onde você tem andado? Qual ambiente você tem caminhado? Será que essa manhã você pode colocar no seu coração e falar: Jesus, eu preciso fazer o caminho de volta. Jesus, eu preciso estar onde você está. E para isso, posso te falar, você precisa quebrar o orgulho essa manhã. E quando eu falo de fazer o caminho de volta, eu não estou falando só de vir, aceitar Jesus, reconhecer. Mas talvez tem coisas na sua família, tem coisas lá no seu trabalho, que você precisa resolver, para que as pessoas vejam você parecido com Deus. Entenda, tem muito a mais a ver do que ser, do que fazer. Seja imitador de Cristo. E eu já falei para vocês que eu falo bastante, eu aprendi isso com o pastor. É perder para ganhar. Perca para ganhar. Bárbara, mas foi o fulano que fez, o fulano que não sei o quê. Perca para ganhar. Quando você perde no mundo natural, talvez você fale: mas foi ele que errou. Mas constrange ele em amor. Se Jesus, Ele nos constrange. Eu estava ali embaixo na hora do louvor, uma suadeira, mão. Aí eu falo: Deus, como é bom ter isso. Como é bom ter esse temor. Acho que foi o Jefferson, né, que pegou na mão. Como você está gelada? Eu estou nervosa. E é bom, porque eu não estou falando aqui de uma revista Contigo, de uma revista Caras. Eu estou falando da palavra, aquela que transforma. Eu estou falando da palavra que é viva, que ela dura hoje, amanhã e eternamente. Isso aqui é o manual da minha vida e da sua vida. Então nós devemos ter temor, não só quando vamos levar uma palavra, não, mas desde quando você acordar, você deve ter o temor ao Senhor. A santidade é realizar em nossa vida o plano e a vontade de Deus. Tem solo essa manhã que está disposto a fazer a vontade de Deus? E qual que é a vontade de Deus? Reconheça Ele como um Pai. Reconheça o sacrifício de Jesus naquela cruz. E deixa o Espírito Santo habitar em você. Porque quando nós temos essas três coisas, as demais vão fluir. Aquilo que você fazia antes, você não vai ter mais vontade de fazer. Talvez hoje você não se vê, mas não é para você se ver, é para você crer e você fazer, deixar o coração estar disposto e ensinável para Jesus moldar.
Tem muitas coisas que não é possível que é só eu, só você ou só eu, que eu faço lutando com a minha carne. A santidade é lutar com a carne. Eu não queria fazer isso. Eu vou ter que perdoar de novo. É 70 vezes 7. Vou tentar mais uma vez. Tenta outra vez. Tenta outra vez. O Espírito Santo está falando para alguém hoje. Mais uma vez. Tem um louvor que diz, como se fosse na primeira vez. Eu amo esse louvor. Como foi a primeira vez que você teve um encontro com Jesus? Quando foi quando você passou no encontro e você chegou querendo evangelizar até o cachorro? Tente outra vez. Porque Jesus, Ele está limpando o solo. E para o Espírito Santo habitar no meu e no seu coração, Ele quer habitar num lugar limpo. Você pode ficar sobre os seus pés? Como está o seu coração hoje? Emerson, coloca para mim Efésios. Deixa eu falar algo para você. Não foi Deus que te ordenou ser forte e corajoso? O que te impede hoje de ser forte e corajoso e se render ao Senhor essa manhã? Olha o que diz em Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Na minha versão, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Sabe o que você precisa essa manhã? Do amor do Pai. Porque talvez você viu seu coração com um monte de entulho, não tem valor nenhum. Mas o solo limpo, ele tem valor. E vou te falar, eu até errei. Deus, até no solo, daquele jeito, Ele te quer. Porque quando Ele te criou, Ele te formou, não era daquele jeito. Quando Ele te criou, Ele te formou, era limpo. Você nasceu para um propósito para Ele. Você não nasceu com um propósito para ficar nas drogas, para ficar na bebida, para ficar na prostituição, para não honrar a tua esposa, para não servir o seu marido. Mas Ele te criou, Ele te formou. Ele é meu escolhido, Ele é meu filho amado. Mas se você ficar ouvindo o que o diabo diz, não tem jeito. E eu vou te dizer, tem jeito sim. Quem era você? E que Deus te formou agora? Talvez nem você se reconhece. Será que essa manhã você pode quebrar o orgulho? Você pode rasgar o seu coração e falar, eu sou isso mesmo. Eu estou me sentindo cheio de entulho, mas quando você passar por esse corredor aqui, vai sair toda enganação, toda mentira. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em amor. Vem sentir o amor de Deus essa manhã. Para de ouvir o que o diabo diz. Ouça o que o Pai diz. Qual é a dificuldade? Achar o que as pessoas vão falar. Não liga para o que os outros vão falar, mas queira estar raizado na Trindade. Eu queria que uns minutinhos você fechasse seus olhos e ouvisse esse louvor. Ele quer descer essa manhã. E Ele desce como fogo para queimar tudo. Todo entulho, toda sujeira, toda mentira, toda prostituição. Espírito Santo, tem pessoas que estão com o coração queimando. Não é por força, não é por violência, mas o Espírito Santo, Ele quer te impulsionar essa manhã a estar no lugar santo. Volta hoje para Jesus. Volta hoje. Se tiver alguém essa manhã que quer santo, que quer ser parecido igual a Deus, eu queria te convidar. Você vem do jeito que você está. Vem essa manhã do jeito que você está. Deixa eu orar por você. Se
tiver alguém para Jesus essa manhã, eu queria te convidar a estar no altar, porque o seu lugar é no altar. O seu lugar é no altar. O seu lugar é no altar. Espírito Santo, não sou eu que convenço, mas eu não quero que essa cadeira segure. Tem uma pessoa aqui hoje que precisa voltar para o Senhor. Não brinque com Deus, não brinque com Ele, porque Ele é santo, Ele é santo, 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 santo. Ah, Espírito Santo de Deus, convence essa vida, convence essa vida. Ele sentiu o amor de verdade. Se tiver alguém, eu não vou insistir. Eu só queria que você sentisse esse amor que constrange. E talvez é o orgulho que não deixa você quebrar. Não saia com entulhos essa manhã, mas deixa Jesus passar e limpar hoje. Tem alguém hoje para Jesus? Essas vidas diante do Senhor essa manhã, Deus. Se tiver alguma vida, Pai,